Bom, meus amigos, dando continuidade ao que eu já tinha começado a conversar, nessa revisão aí do que vimos presencialmente, a gente começa agora no capítulo 2, que trata dos crimes contra os vulneráveis, crimes sexuais contra os vulneráveis. E aí eu passei para vocês o conceito do que seria, do que é, na verdade, vulnerável hoje para o Estado brasileiro no que se refere aos crimes contra a dignidade sexual. Então eu falava para vocês que em 1940, o Estado tinha criado um conceito, que era o conceito de violência presumida. E esse conceito de violência presumida, ele se encaixava naquela atuação contra a sexualidade da vítima, no que se refere à percepção de que o Estado brasileiro, ao conceituar a violência presumida, estabeleceu uma proteção à faixa etária da população. Então eram os menores de 14 anos, que à época se concentravam nas mulheres, pelas características que nós já conversamos em sala de aula dos crimes contra os costumes de outrora. Então, a mulher com menos de 14 anos, mesmo que ela quisesse o ato sexual, ela não tinha a capacidade de consentir com esse ato sexual. E aí, mesmo que o sujeito ativo, com o consentimento da vítima, com ela praticasse o ato sexual, ele iria responder por estupro, por violência presumida. Pois bem, o legislador de 2009, a Lei 12.015/2009, que é, como eu já havia dito nas aulas presenciais e na aula anterior, é a lei base que modificou a dignidade, trouxe a dignidade sexual ao cenário da parte especial do título 6, ela manteve a linha, o legislador manteve a linha nessa lei, de proteger uma faixa e um tipo, uma faixa etária e um tipo de pessoas que merecerão essa proteção de forma absoluta dada pelo Estado através do conceito de vulnerabilidade. Então, hoje o conceito de vulnerável, ele abarca tanto os menores, não mais as mulheres somente, os menores de 14 anos, as pessoas que possuam uma deficiência mental, uma enfermidade ou deficiência mental, que não tem o necessário discernimento para a prática do ato, e, por fim, as pessoas que não podem oferecer resistência por qualquer outra causa, como eu coloquei no material, já que no material vem a lei, a letra fria da lei e alguns comentários do lado, como vocês bem já sabem. E aí a gente conversou sobre os crimes contra o vulnerável, E aí eu falei para vocês que em 2018 houve a necessidade pela 13.718 de reforçar essa iniciativa do legislador. A gente conversou sobre isso, ele criou para que se evitasse de fazer uma flexibilização desse conceito, que para o legislador era absoluto logo de início. Então, um parágrafo 5º foi criado, e a partir dessa iniciativa do Judiciário de flexibilizar a princípio esse conceito de início absoluto, o STJ criou uma súmula, que é a súmula 593, e, repito, reafirma esse caráter absoluto do conceito do vulnerável, e aí conversando sobre esses assuntos. E aí começamos em sequência a conhecer uma prática criminosa, que é a doutrina que o legislador chama de lenocínio. Então, apresentei o lenocínio para vocês. O lenocínio, ele está relacionado com a atuação de um auxiliar do sujeito ativo que realiza o ato sexual proibido, o crime especificamente. Então, o lenocínio, ele é o assistente desse sujeito ativo, chamado de proxeneta. E aí eu coloquei no seu material que existem 5 tipos de lenocínio, no que se refere a 5 dispositivos dessa parte especial do Código, que é o 218, 218A, 227, 228, 229. Então, uma primeira modalidade do lenocínio é aquela que fala da corrupção de menores. E aí a gente vai ter o proxeneta induzindo alguém menor de 14 anos a satisfazer a lascívia de outrem.
E aí a gente conversava em sala de aula que o proxeneta paga pelo 218, e quem tem a sua lascívia satisfeita vai pagar provavelmente pelo estupro de vulneráveis naquela linha, né, que eu até coloquei no quadro para você, para demonstrar a atuação do proxeneta como assistente desse outrem aí que terá a sua lascívia satisfeita. Lembrei a vocês o real significado, o significado jurídico da palavra induzir, lembrando que vocês tiveram o primeiro contato com essa palavra, com esse termo, ao estudarem concurso de pessoas, né, que é a atuação coletiva no que se refere à teoria do delito. E naquele momento, com outro colega, nos semestres anteriores, vocês aprenderam que as espécies de concurso de pessoas são a autoria, coautoria e participação. Uma modalidade de participação, chamada de subjetiva, ela se dá pelo induzimento, pela instigação. Então, lembrei a vocês que induzir é criar uma ideia onde ela não existe. O legislador pegou essa ideia de indução, pegou essa ideia de colaboração subjetiva e colocou como a atuação principal, a atuação de destaque do sujeito ativo do corrupção de menores, como a primeira hipótese do lenocínio. E aí a gente foi para a segunda hipótese do lenocínio, que é a satisfação de lascívia mediante presença de criança e adolescente. Então, esses dois tipos penais do 218 e 218A têm uma particularidade. A figura do menor, a figura da criança ou adolescente, na verdade do adolescente, porque, na verdade, criança ou adolescente, né? Menos de 14 anos, a gente sabe que o ECA, a Lei 8.069/90, ela conceitua para a gente o que é criança, de 6 a 12 anos incompletos, e o que é adolescente, de 12 anos até os 18 anos incompletos. Então, se eu estou falando de um menor de 14 anos, eu posso estar falando sempre tanto de uma criança quanto de um adolescente. Então, essa criança ou adolescente, ela presenciará, nesse segundo tipo, presenciará a prática do ato sexual no primeiro momento, já que esse tipo é um tipo de ação múltipla, e aí a gente vai ter tanto praticar quanto induzir a presenciar. Então, no primeiro momento, o casal vai praticar o ato sexual na presença da criança ou adolescente, e no segundo momento, essa criança e esse adolescente vai ser induzido a presenciar. Então, veja, no primeiro momento, ele até de forma que o surpreende, ele presencia o ato sexual, e no segundo momento, ele é chamado pelo induzimento, mais uma vez, a presenciar esse mesmo ato sexual. E aí conversamos sobre isso em sala de aula. Estou fazendo uma digressão, uma revisão do que a gente já viu de forma presencial, até chegar a tipos que ainda não foram vistos antes da suspensão das atividades presenciais, né? Então, a gente dá uma outra paradinha aqui e no outro bloco a gente continua a partir daqui. Até já.